Na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo. E começamos agora mais uma Economia em Foco deste finalzinho de ano, especial de Natal, época de comemorações, mas época também de fazer balanço do que aconteceu ao longo de 2020, um ano dos mais difíceis, mas que deixou até alguns resultados importantes. E nós vamos tratar hoje sobre os desafios e avanços da infraestrutura do país. Esse é o tema do Economia em Foco, que conta com a participação da Marta Seiler, que é secretária especial do Programa de Parcerias e Investimentos do Ministério da Economia, Newton Tadini, que é presidente da ABDIB, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base, e o deputado federal Arnaldo Jardim, líder do Cidadania. O Economia em Foco é transmitido pelas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube e no Facebook. Você pode acompanhar também pelo rádio ou então no Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan, onde você tem acesso a toda a nossa programação. E agora eu começo cumprimentando a secretária Marta. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Newton Tadini, boa tarde. Boa tarde, Denise, a todos que nos acompanham. Grande companheiro Arnaldo Jardim, deputado das fileiras legislativas aí, de grandes batalhas, e da secretária, a Marta, que conduz com muita propriedade e competência a carteira do PPI. Boa tarde a todos. E o deputado Arnaldo Jardim, boa tarde. Uma alegria muito grande, Denise, falar com você. Você está muito bonita aí, uma verdadeira Mamãe Noel. Muito de obrigada. Vermelho, espírito natalino, né, Marta? Ó, e a Marta está lá presente, eu sei disso, viu? Já nos deu alguns presentes esse ano, vai trazer outros. Exatamente. Querido Tadini, um grande abraço a você. Parabéns por tudo que tem feito na ABDIB, Tadini. Obrigado. Vamos ver agora se a secretária Marta traz bons presentes para a gente, porque sabemos que a infraestrutura é uma área estratégica do governo, há uma aposta muito grande nos projetos de infraestrutura para alavancar mais atividade, mais empregos, melhorar a competitividade, a logística do país. E, secretária, eu queria que a gente começasse falando sobre o que foi realizado em 2020, quais seriam os pontos ou resultados que você destacaria em relação a tudo que foi feito. Obrigada. Bom, esse ano foi um ano desafiador para a infraestrutura, né? Tivemos que lidar aí com um planejamento diferenciado por conta da crise de saúde, mas a boa notícia é que isso não nos imobilizou, pelo contrário, os desafios nos movem, né? E sabemos da importância desses leilões de infraestrutura e da retomada dos investimentos privados para a retomada da nossa economia, para o crescimento, para a geração de empregos. Então, nós tínhamos um portfólio grande de projetos para leiloar esse ano, conseguimos leiloar muitos deles, né? Vou dar aqui alguns exemplos. Nós tivemos leilão de rodovia para começar o ano, com a BR-101 em Santa Catarina, tivemos a renovação do contrato da Malha Paulista, ferrovias super importantes aí, prevendo quase 6 bilhões de reais de investimentos. Tivemos arrendamentos portuários no Porto de Santos, que foram arrematados, terminais de celulose, aí garantindo mais de praticamente meio bi de investimentos no setor portuário. Tivemos também leilões de energia, o segundo mais competitivo dos últimos 20 anos, de transmissão de energia, trazendo mais de 7,3 bi de investimentos ao Brasil. Avançamos com a agenda de saneamento básico, muito importante, por conta do novo marco legal, e aí já agradecer ao nosso deputado Arnaldo e todos os parlamentares que contribuíram para mudar essa realidade do Brasil, e nós já estamos colhendo esses frutos em função do novo marco, leilão importantíssimo em Alagoas, na região metropolitana. Tivemos leilão também em Cariacica, Viana, Espírito Santo, e a SEDAI, tão esperado, nosso leilão para 2021, mas com o edital já aí equacionado, né? O leilão mais esperado para o setor de saneamento, esse setor que nos envergonhava, mas a partir de agora a gente acredita que a gente vai transformar no país. Tivemos leilões também de iluminação pública, o PPI tem contribuído cada vez mais no apoio aos estados e municípios para que consigam estruturar suas licitações, apoio técnico, apoio financeiro, leilão de petróleo e gás, leilão da Agência Nacional de Mineração, tudo isso num ano muito desafiador, então acho que a gente tem bastante a comemorar e nossa carteira de projetos em 2021 é de deixar todo mundo cansado de tanto leilão.
Agora, mesmo com todos esses avanços, fica sempre aquela frustração porque se espera mais. Inclusive, nós vamos falar depois sobre os planos do Ministério da Infraestrutura e do Ministério da Economia em relação a todos esses projetos nas várias áreas. Mas eu queria saber do Venilton Tadini as expectativas do setor. A Abdib acaba de lançar aí o livro azul da infraestrutura que consolida, não é, os projetos de concessão e PPPs em condução pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal. Ela traz análise, o livro traz análises aí sobre a situação dos investimentos e sempre fica a expectativa que muito mais possa acontecer, como eu disse, e traz aí as projeções para 2021, entre 2021 e 2026, não é, Venilton? Muito bem, exatamente isso, Denise. Eu acho que, inicialmente, é bom nós voltarmos um pouco e verificarmos os antecedentes que nós tínhamos para o ano de 2020, que tínhamos grandes expectativas em relação aos desdobramentos da economia. Nós vínhamos com taxa de juros internacionais relativamente baixas, nós tínhamos efetivamente uma grande liquidez internacional e aqui dentro do país nós tínhamos uma agenda legislativa bastante robusta no que diz respeito à questão de natureza macroeconômica. Já tínhamos aprovado a reforma da Previdência, estávamos tratando da reforma tributária, da reforma administrativa e muito robusta a agenda no que diz respeito à infraestrutura, né? Como já foi mencionado pela secretária Marta, algo que se materializou, que foi o novo marco regulatório do gás, nós temos a modernização do setor elétrico, nós temos a nova lei de licitações, que já foi aprovada na semana retrasada. Então, isso tudo nos deixava muito esperançosos no ambiente interno, que também tínhamos taxa de juros baixa e tinha uma expectativa boa de retorno de investimentos quando o mundo foi assolado pela pandemia, onde nós tivemos uma paralisação do circuito financeiro internacional com consequências, e não poderia ser diferente do isolamento, em queda das grandes praças financeiras, seja de Xangai, seja Londres, ou seja nos Estados Unidos, e isso não poderia deixar de ter consequências no Brasil. Nós verificamos uma ação diligente do governo brasileiro, o Banco Central foi espetacular na questão da administração da liquidez, nos instrumentos de recolhimento da redução dos compulsórios. Tivemos as ações do BNDES, Banco do Brasil e Caixa, fazendo stand-still das operações de crédito, como também ações no sentido de postergação de pagamento de tributos. Então, foi muito boa a agenda do governo nesse sentido, foi uma ajuda, talvez, muito grande em relação a outros países similares, em relação ao que o setor público tenha feito. Tivemos, claro, como é natural numa crise dessa dimensão, alguns problemas operacionais, como todo mundo teve, não foi só no Brasil. Isso é natural em algo dessa proporção. Agora, isso pegou o Brasil numa agenda onde já estabilizávamos um nível de desemprego que chegou a atingir, no início dos anos 2016, em 12%, 13%, já estávamos voltando para o nível de 12%, para uma estabilização, com juros estabilizados, quando, de repente, nós fomos surpreendidos por esse reflexo da pandemia e, consequentemente, a questão do isolamento nos afetou significativamente, principalmente pelo fato do Brasil ter uma grande participação de serviços no produto e que é onde se deu o maior rebate do ponto de vista de natureza macroeconômica na formação do nosso produto interno. Tivemos, por outro lado, uma situação bastante confortável das contas externas, que continuaram. Nós tivemos rapidamente a recuperação de preços das commodities, que se juntou com a safra recorde que o país teve e que toda a parte também de transporte de carga, e principalmente o ferroviário, se manteve praticamente incólume. Vários segmentos foram afetados, vários esforços de reconstrução de contratos foram elaborados. A agenda do Legislativo, apesar de todas as dificuldades, como foi colocado aqui, ela avançou, né, na nova lei de licitações, ela avançou no novo marco regulatório
do saneamento, como a secretária mencionou, já com resultados objetivos, e temos muitas coisas ainda para acontecer, como o andamento da capitalização e privatização da Eletrobras, temos todo o plano que foi drasticamente interrompido pela queda do preço internacional de gás e que a Petrobras reestruturou o seu orçamento, focando em exploração e produção no pré-sal e desmobilizando ativos que não farão parte do seu core business. Tudo isso nos dá uma expectativa grande de retomada de investimento em segmentos bastante significativos, como é o de energia. Logicamente, a interrupção maior, não podia ser diferente, se deu em relação aos investimentos privados. Como a secretária Marta apontou, nós tínhamos uma carteira bem robusta que estava em andamento e, logicamente, não dá para licitar coisas onde as empresas ainda estão lambendo as feridas da recuperação das crises de natureza financeira, principalmente de caixa que tiveram no curto prazo. Mas isso, por outro lado, nos dá uma grande expectativa para o ano vindouro, porque se acumularam esses projetos, a participação privada que já vinha crescendo da ordem de 15%, 20% ao ano na infraestrutura, certamente ela se adensará mais ainda para o ano que vem. Nós continuamos agora com a vacinação em massa, tomando conta do mundo o ano que vem, com a volta das economias e principalmente acesso maior à liquidez internacional. E nós estamos com um processo de recuperação absolutamente estruturado para voltarmos a crescer. Nós temos uma questão fundamental para resolver, além da nossa pauta robusta que está no Legislativo, que o nosso deputado Arnaldo vai tratar isso com toda a sua competência com seus pares e iremos avançar, né? Nós temos aí, realmente, se pegarmos e compararmos com os outros emergentes, o Brasil é um dos países que mais avançou nas reformas regulatórias. Nós fizemos mudança na Previdência, nós estamos fazendo discussão importante, avançada na questão tributária, na reforma administrativa e praticamente nos marcos importantes que dão base a uma organização de regulamento em todos os segmentos de infraestrutura. Lógico, precisamos de segurança jurídica, e segurança jurídica não basta estar na lei, né? Tem que se cumprir a lei, e aí você precisa, efetivamente, o judiciário em condições adequadas para que evite sustos, como é o da linha amarela, que às vezes tomamos, ou algumas decisões do Supremo, como a discussão a respeito da venda de ativos do downstream da Petrobras. Mas eu acredito que nós temos um ambiente favorável. O nosso livro Azul da Infraestrutura, ele mostra nessa consolidação um volume bastante grande de participação privada se elevando nos segmentos de transporte, logística e de saneamento, que são os dois segmentos que apresentam maior defasagem em relação às necessidades, mas com todo esforço, com todo o volume de investimentos que temos pela frente, vindo pela iniciativa privada, a nossa preocupação é que, de fato, o nosso estudo aponta que existe ainda uma grande defasagem nesses dois segmentos pelos próximos 3 anos a se cumprir todo o programa que está estruturado. E é por isso que nós achamos que aí temos que ter um pouco de flexibilidade na questão fiscal. Eu acho que é importante, que o mundo já percebeu, que investimento público, quando direcionado adequadamente com racionalidade, ele tem um efeito multiplicador de renda e emprego, e inclusive de arrecadação tributária muito forte, que ajuda no tempo, não só aumenta a competitividade da economia, mas também a redução, pelo retorno da redução de dívida PIB. Então, essa é uma bandeira da ABDIB. Nós achamos que não há como dissociar na infraestrutura o público do privado. O setor público é fundamental para dar sinalização adequada para o setor privado dos nortes estruturais do desenvolvimento econômico e, certamente, não se considera, numa situação de capacidade ociosa, o gasto público em investimento em projetos bem estruturados, uma situação de crowding out com investimento privado. Como diz um pouco a teoria ortodoxa, que gera uma ineficiência alocativa. Pelo contrário, né? A teoria moderna, a teoria econômica moderna, mostra um crowd-in. O próprio estudo recente do Fundo Monetário Internacional
eu tive a oportunidade de ver uma palestra da economista-chefe do fundo, e nós trouxemos no nosso evento o Paulo Medas, que é um economista, diretor adjunto da área fiscal do Fundo Monetário Internacional, mostrando qual que é a importância de se manter um nível de atividade na economia, saindo de uma pandemia principalmente, para que a gente tenha atratividade do capital internacional. Porque o capital internacional ele não vem só por estabilidade fiscal, ele precisa de retorno, e o que dá retorno é demanda. E o que é demanda efetiva relevante no período de incerteza é o setor público que tem que sinalizar. Então, essa mensagem de otimismo que eu queria deixar, eu acho que nós estamos com uma agenda muito excelente, excepcional na infraestrutura, mas nós temos ainda que dosar um pouco da dose do radicalismo fiscal para que a gente possa deslanchar de vez o nosso crescimento. Repito, a relação dívida-PIB, ela, claro que é importante, mas o que importa é o perfil da dívida e a relação futura de dívida-PIB. Eu prefiro, como economista, trabalhar no denominador crescendo o PIB no momento de crise do que continuar com os crescimentos absolutamente irrisórios dos últimos anos, trabalhando só no numerador. Era essa a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês. Bom, essa foi a mensagem de abertura e agora nós vamos conversar com o deputado Arnaldo Jardim, porque nós sabemos que o trabalho do Legislativo do Congresso pode ajudar muito a dar segurança jurídica, que foi um ponto ressaltado aí por Venilton Tadini, e por outro lado também pode viabilizar as condições financeiras. Nós estamos naquela expectativa de que no começo de 2021 a agenda possa avançar com maior rapidez no que se refere a estabelecer condições melhores de evolução das contas públicas, só que vai ter que contemplar todas as necessidades do país. Eu queria saber, então, deputado, qual o seu balanço da atuação do Congresso neste ano, no que se refere à infraestrutura, e essas discussões que são colocadas do ponto de vista de segurança jurídica. Nós tivemos os marcos regulatórios e as dúvidas do campo fiscal. Denise, é muita coisa, né? Eu fico muito feliz de poder conversar aqui. Eu estou vibrando aqui, porque a Marta nos premiou com uma descrição de coisas absolutamente concretas, né? E ela poderia ter se estendido mais. Cada vez que eu a ouço, que leio os documentos dela, eu fico contente com a coisa toda que está acontecendo na área da infraestrutura, que é o nosso tema. Nós estamos falando de petróleo e gás, nós estamos falando de energia, nós estamos falando de geração e transmissão de energia, além de distribuição. Nós estamos falando de terminais nas diferentes modalidades. Nós estamos falando também de iniciativas na área social, que ela poderia discorrer. E o Venilton, então, nos premiou também com uma reflexão de uma entidade que atua bem, mas ele foi fundo. Ele, por exemplo, colocou uma discussão sobre equilíbrio fiscal, até onde nós vamos e como que se combina o investimento público com o investimento privado. Nós devemos aceitar esse limite ou nós devemos buscar uma composição? Falou até de ineficiência locatícia, é um conceito de teoria importante na economia e ele poderia discorrer mais. E todos falaram de segurança jurídica. Então, Denise, acho que são coisas muito importantes. Eu vou falar um pouco com o nosso ouvinte da Jovem Pan, que ouve esse debate e deve estar fazendo algumas perguntas. Eu vou fazer e responder. Primeiro, infraestrutura é o que precisa no país? Eu quero responder sim. Qualquer investimento que a gente faça e que nós queremos para gerar um ciclo de desenvolvimento, é lógico que é bom ter auxílio emergencial, é lógico que é bom ter antecipação de parcela do FGTS. Mas quando nós investimos em infraestrutura, você, além de gerar empregos, você cria condições para que o nosso país aumente a produtividade. Para começar um novo ciclo econômico, é só se nós tivermos investimento significativo nisso. É bom para que o nosso ouvinte se localize aí nesse debate. Segundo, para que esse investimento possa ocorrer, a pergunta é o seguinte: quem pode fazer esse investimento? O Estado pode fazer? Pode. Tem razão o Tadini, mas eu acho que o Estado está muito limitado. Os recursos de investimento públicos não dão conta para inverter a situação. Nós chegamos num ponto que a prioridade primeira é do equilíbrio fiscal. Nós não vamos conseguir lançar mais e sacar contra o futuro. Nós começamos esse ano
com um déficit, você sabe bem disso, Denise, de 124 bilhões, estamos terminando esse ano, a diferença é que o governo teve que gastar e o que arrecadou vai para casa de 850 bilhões. Na proposta que nós aprovamos a semana passada, de diretrizes orçamentárias, o governo disse, o ano que vem, entre o que eu vou arrecadar e vou gastar, eu vou gastar a mais do que vou arrecadar 250 bilhões. E isso significa emitir, isso significa lançar títulos, isso significa sacar contra o futuro. Então, o grosso do investimento, é a minha opinião, terá que vir de concessões, de PPPs, que é o assunto de que trata a Marta, e mais um conjunto de iniciativas do governo. Segunda questão que acho muito importante. Todos falaram, a Marta e o nosso Tadini. Você também sempre fala nisso, Denise. Segurança jurídica, regras claras para você não ter instabilidade, porque instabilidade assusta quem investe, paralisa investimentos que já estão por se realizar e criam demandas que ficam muito caras e o país paga muito alto por isso. Sabe quantas obras públicas nós temos paralisadas no país pelas mais diferentes razões? Nós temos cerca de 14 mil obras. Isso não é ficar parado, isso é jogar dinheiro pelo rabo. Aqui, na Câmara e no Congresso Nacional, a preocupação que temos são três. Primeiro, no enfrentamento da pandemia, tomar todas as decisões cravadas no tempo para não deixar compromissos muito maiores para o futuro. Então, nós fizemos isso, foi importante, auxílio emergencial teve que se fazer, Pronamp e outras linhas de apoio a empresas foram realizados, socorro ali às distribuidoras de energia elétrica, socorro às empresas de aviação, umas que sentiram de uma forma mais dramática a crise, tá certo? Mas nós agora queremos pensar naquilo que é a saída, que falaram, o Tadini, falou sobre isso também a nossa querida Marta. Saída. Eles mencionaram, eu vou repetir, Denise, me desculpe aí, mas o saneamento, nós definimos as regras, o chamado marco regulatório, e isso vai significar um clima de investimentos. Ainda não terminamos a lição de casa, porque tem alguns vetos, isso traz estabilidade, e nós precisamos votar logo esses vetos. Depois, avançamos a nova lei de licitações, já ok, sendo sancionada pelo presidente, breve, esperamos, isso vai abrir para que o poder público tenha mais agilidade e ele tenha um poder de compra, esquenta a economia. Aprovamos a lei de recuperação judicial, muitas empresas com dificuldades, fazer uma coisa mais flexível para que elas possam cumprir as suas obrigações, mas se recuperar. Então, nós fizemos isso. Aprovamos a nova regra de cabotagem na Câmara, está agora no Senado, isso é importante. E a lei do gás, essa está muito demorada. Longo debate na Câmara, eu integrei a comissão especial, foi para o Senado fez mudanças, voltou agora para a Câmara. É uma prioridade que eu vou defender, nós aqui que estamos, tenho certeza, vamos defender para o começo de fevereiro, retomada do trabalho legislativo, para que isso possa ser aprovado muito rapidamente. E tem um capítulo, só vou mencionar, o Tadini está me ajudando muito nisso, nas ideias, na narrativa da sua experiência, e a Marta foi nossa inspiradora em muito daquilo que é hoje, agora, uma nova legislação. Eu fui o relator dela, está pronto para ser votado, de um novo marco, Denise, para concessões e PPPs. Isso funcionando, isso azeitando coisas, vai dar toda uma infraestrutura, uma legislação, para que a Marta possa acelerar o seu trabalho, para que as empresas que o Tadini discute, que atuam na área da infraestrutura, possam ter segurança para disputar e fazer parte dos investimentos. E nós temos um capítulo referente a investimentos, debêntures da chamada infraestrutura e os fundos de investimento no setor agro, porque o setor agro tem tido um papel muito dinâmico na economia. Ele que tem puxado os outros segmentos. E quando eu falo do agro, não é o ato dos nossos ouvintes da PAN de plantar e colher. É muito mais do que isso. É toda a cadeia de insumos e equipamentos que viabiliza o plantio e a colheita. É toda a infraestrutura de logística para que isso possa chegar ao consumidor
ou para que isso possa depois ser exportado. Nós somos os maiores exportadores de grãos, nos consolidamos, somos o maior de proteína animal, leia-se de carne, primeiro de bovinos, segundo de aves, quarto de suínos, tá certo? E nós somos, já éramos, mantivemos, o maior exportador de açúcar, o maior exportador de suco de laranja do mundo, para mencionar 2 capítulos ligados ao setor agro. Então, nós vamos ter aí um desafio muito grande pela frente, mas eu concordo, porque a pergunta última é o seguinte: e o que você está achando de 2021? Eu estou muito animado. Eu estou muito animado porque sinto no Congresso aqui e na Câmara, Denise, um instinto reformista. Nós fizemos a reforma da Previdência, antes a reforma trabalhista, vamos avançar agora para a reforma tributária e para a reforma administrativa. Este ano de 2021 será o ano para fazermos isso. E algumas legislações, como eu, a Marta, o Tadini, mencionamos, que estão muito maduras para serem aprovadas aí. Ano produtivo, ano que rima com um momento de retomada do investimento, do crescimento no país. Estou apostando em 2021. E agora a secretária Marta Seilier, nós sabemos que tem uma dificuldade enorme para se conseguir obter os recursos necessários para levar adiante todo esse cronograma de projetos. Há necessidade de avançar com as parcerias, com concessões, atrair o interesse do investidor local, do investidor estrangeiro. Nós falávamos há pouco desses marcos regulatórios, de tudo que se pode ainda estabelecer na legislação. Agora, tem de ter um ambiente macroeconômico que também traga aí um conforto maior, uma segurança para quem pretende investir, não é? Certamente. Acho que a fala aqui do nosso deputado foi animadora, porque o investidor ele busca segurança jurídica, né? Ele busca um ambiente de negócio em que as regras são claras, em que a legislação e os regulamentos são favoráveis ao investimento. E a gente tem no Brasil, hoje, uma carteira de projetos no âmbito do Programa de Parceria de Investimentos a oferecer esses grandes investidores de infraestrutura que não encontra paralelo no mundo. A gente encontra aqui ativos em quantidade e em qualidade, falando de transportes, né? Aeroportos, não são 1 ou 2 aeroportos que estão em estruturação para concessão, são 22 e com leilão já agendado para abril do ano que vem, aprovado aqui pela ANAC recentemente, leilão já agendado. Quando a gente fala de rodovias, nós estamos estruturando 18 mil quilômetros de concessões de rodovias e muitas importantíssimas com leilões em 2021. A Nova Dutra, a 163 e a 153 que já devem iniciar o ano de 2021. Ferrovias, né? Temos a Ferrogrão, que é uma ferrovia nova de praticamente 1.000 quilômetros, cortando ali Mato Grosso ao Pará, para escoar o nosso agronegócio de forma mais produtiva e competitiva. Temos oportunidades portuárias, estamos estudando a concessão completa do Porto de Santos e a privatização de companhias docas. Vamos estrear aí com a Codesa no Espírito Santo, a primeira companhia doca a ser privatizada junto com a concessão do porto completo. Nós temos o leilão do 5G previsto para 2021, temos leilões de óleo e gás, mineração, parques e florestas, terminais pesqueiros. É uma carteira que se amplia e com o nosso apoio do governo federal, a estruturação também das concessões dos estados e municípios, a gente vislumbra grandes leilões na área de saneamento básico, resíduos sólidos urbanos, iluminação pública e a infraestrutura social também, que o deputado Arnaldo Jardim comentou, que nós mergulhamos de cabeça para desenvolver PPPs na área de creches, educação infantil, saúde, presídios, várias áreas que a gente acredita que a gente precisa substituir essa cultura que a gente tem de dependência de obra pública e de recurso público e passar a contar cada vez mais com investimentos privados para o desenvolvimento dessa infraestrutura e para melhorar a qualidade dos serviços. Esses investidores, olhando um portfólio desse tamanho, num país em que a legislação tem sido cada vez mais modernizada para atrair esses investimentos, num país em que nós temos segurança jurídica, agências reguladoras autônomas, sérias, num país em que nós temos oportunidade de crescimento em tantos mercados, acho que nós temos literalmente um prato cheio para esse otimismo todo que o deputado Arnaldo trouxe, mas também
o Tadini, e acreditamos que 2021 de fato será um ano de grandes conquistas, não só 21, porque cada leilão desse é um leilão de infraestrutura de 30, 35 anos. Então você consagra a garantia do investimento pelos próximos muitos anos no Brasil, trazendo renda, trazendo emprego e trazendo qualidade do serviço por contratos regulados e fiscalizados pelo poder público. Mas aí tem que ver todo o entendimento, secretária, com relação ao judiciário também, para não se ter surpresas no meio do caminho, mesmo naquelas situações que pareciam já definitivas, não é? Que já tinha um jogo jogado, as regras funcionando e de repente se tem uma reviravolta, não é? A gente está aguardando, né, uma revisão. As pessoas têm falado muito da linha amarela como um caso emblemático, por conta da questão da indenização prévia, que é prevista na legislação, no caso de retomada de contratos, né? Isso é fundamental. A gente acredita muito que essa decisão será tomada no âmbito do pleno, né, do colegiado do STJ, no sentido de respeitar os nossos institutos legais, que são tão importantes para a atração desses investimentos, e são esses institutos e essa segurança que nós temos, não só na nossa legislação, mas nos nossos contratos, porque o contrato é a lei entre as partes, é isso que tem garantido que o investidor venha para o Brasil por contratos de longo prazo, mesmo sabendo que no longo prazo os juros mudam, o câmbio muda, eventualmente o cenário político muda, mas a legislação é observada, é respeitada e o contrato é respeitado. E é isso que tem nos ajudado a ser o quarto país de maior investimento direto estrangeiro, e nós esperamos atrair, crescer cada vez mais, agora com essa agenda de modernização que o Congresso Nacional abraçou. O Marco de Saneamento é um exemplo do resultado de você ter uma legislação voltada para a atração de investimentos privados. Nós já estamos colhendo os frutos. Vamos ter aprovação aí em breve do novo mercado de gás, estamos discutindo o setor elétrico também no Congresso, autorização de ferrovias, a própria legislação de concessões e PPPs do deputado Arnaldo, as debêntures de infraestrutura, o licenciamento ambiental, a Eletrobras. Então, 2021 é um ano em que a gente acredita que o Congresso segue nessa agenda que foi tão importante, que a gente já está colhendo frutos. Então, é literalmente uma ascendente para o setor de infraestrutura no Brasil, que já conta com uma legislação que atrai investimentos, mas que a gente acredita que pode melhorar ainda mais. Nós vamos agora a um rápido intervalo neste Economia em Foco, que hoje discute os desafios e avanços da infraestrutura no país. E tem como convidados a Marta Seiler, que é secretária especial do Programa de Parcerias e Investimentos, PPI, do Ministério da Economia, Venilton Tadini, presidente da ABDIB, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, e o deputado federal Arnaldo Jardim, líder do Cidadania. Nós retornamos daqui a pouquinho, vai ser um intervalo bem rápido, e eu lembro que você pode nos acompanhar também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan e no Panflix. Até já! Na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo. Na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo. E seguimos agora com este Economia em Foco, que hoje discute os desafios e avanços da infraestrutura do país e tem como convidados Marta Seiler, que é secretária especial do Programa de Parcerias e Investimentos, PPI, do Ministério da Economia, Venilton Tadini, que é presidente da ABDIB, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base, e o deputado federal Arnaldo Jardim, líder do Cidadania. E eu retorno com o Venilton Tadini, porque nós tivemos aí um apanhado geral do que está sendo feito pelo Ministério para a atração de investimentos. O deputado Arnaldo Jardim salientou todo o trabalho que tem sido feito no Congresso, mas ficou um questionamento em relação a essa questão dos recursos, que a ABDIB defende que haja uma participação maior do setor público, e o deputado principalmente ressaltava as dificuldades fiscais, não é? O rombo imenso que está previsto no orçamento do próximo ano, na verdade da LDO, porque a gente ainda não tem o orçamento aprovado, mas vai ser muito difícil ter uma fatia maior de recursos do setor público. Então, eu queria saber, do ponto de vista do empreendedor, do investidor em infraestrutura, o que teria de acontecer para estimular mais a participação em todos esses projetos que estão sendo colocados. Olha, Denise, é importante ressaltar aquilo que foi colocado, não só pelo Arnaldo, do ponto de vista do Legislativo, o deputado colocou com muita propriedade. O mesmo carry-over que houve para 2021 em relação a 2020 da agenda legislativa,
já com alguns avanços ainda esse ano, nós temos em relação aos projetos, seja de nível federal ou nos entes subnacionais. E a secretária Marta colocou com muita propriedade que nós, de fato, temos uma carteira de projeto excelente e que tende efetivamente a se aumentar com o passar dos anos e transformar nos setores como transporte e logística, com nível de participação privada que temos no próprio setor de energia elétrica hoje, ou mais ainda à frente, como temos em telecomunicações, né? Nós precisamos avançar nisso. Em transporte e logística e também na área de saneamento. E as providências estão sendo tomadas para isso. O problema é que isso tem o hiato temporal, né? Nesse hiato temporal, o que a gente percebe? Que o Brasil avançou muito do ponto de vista da estruturação, da qualidade dos projetos. Isso pode ser visto em relação ao resultado dos leilões que tivemos nos 3 últimos anos com o PPI. Nós temos, do ponto de vista de funding também, uma estrutura de mercado de capitais que se abre para ocupar o espaço deixado pelas instituições oficiais de crédito e podemos também nos utilizar também de recursos internacionais em grande parte. Eu não vejo realmente falta de recursos para os projetos da iniciativa privada. Na realidade, a questão que eu coloco é uma questão temporal da velocidade do ponto de vista da importância macroeconômica do investimento para acionarmos o PIB da forma como deve, para que nós tenhamos um crescimento razoável, né? Nós estamos saindo dessa crise com 17 milhões de pessoas próximas da linha da pobreza, com 14 milhões de desempregados, e a economia não aguenta. E a gente está na contramão do mundo, fazendo ajuste fiscal numa recessão dessa natureza. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. O que é importante numa crise dessa natureza é sair vivo, é sair com condições, não só vivo do ponto de vista das pessoas, mas também do ponto de vista da atividade econômica. Nós precisamos fazer a roda girar. E quando nós falamos de participação do setor público, não quer dizer que ele tenha que tomar o espaço privado. Eu acho que o espaço privado, nós todos concordamos que com os marcos regulatórios nos vários segmentos e como isso vem atrair na iniciativa privada, continuará. Nós devemos crescer a 20%, 25% ao ano de investimentos da iniciativa privada em PPP e concessões. Agora, o que nós não podemos é ter uma participação do orçamento público de investimento sobre o PIB de 0,4%. Isso, o único equiparável no mundo é o Haiti. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque o fator dinâmico, nós fizemos um engessamento no orçamento, onde a despesa de pessoal e de custeio, ela tem uma vinculação que ela eleva-se naturalmente e o gasto discricionário efetivamente é aquilo que é vilipendiado e é cortado em detrimento do nosso crescimento e do aumento de competitividade futura. E nós temos um instrumento que já foi proposto, já foi aprovado pelo Senado Federal, eu chamo a atenção mais uma vez do deputado Arnaldo Jardim, que é a securitização de recebíveis, né? Eu fui diretor do Tesouro Nacional na época de constituição do Tesouro. Não sei por que não se utiliza esse argumento que é absolutamente legítimo, não é antecipação de receita, não caracteriza aumento do endividamento, está dentro da lei de responsabilidade fiscal. Nós temos margem de 40 a 60 bilhões por ano, que pega inclusive os entes subnacionais, não só os federais. Só de renegociação de dívida com a Receita Federal, com absoluta confissão de dívida, nós temos Petrobras, temos Itaú e vários, que dá mais de 70 bilhões, gente. Não é possível que isso não seja antecipado com a taxa de juros que temos aí. Então, não aceito o argumento que não tem dinheiro. Não afeta o déficit primário, pelo contrário, é venda de ativo, não é dívida. Se eu tenho um crédito e ele não é recorrente no orçamento, ele não tem como ser tratado como dívida, né? Isso é cláusula pétrea do Tesouro Nacional. Conversei com o pessoal do Tesouro, da Procuradoria-Geral da Fazenda, não me explicam por que não sai isso. O Estado de São Paulo já fez isso com muita competência. Quando eu fui presidente de banco privado, coordenei 2 operações dessa natureza no Estado de São Paulo. O Mauro Ricardo, que é o secretário de Fazenda do Estado, conhece bem a operação, está no seu orçamento previsto para essa operação nos próximos anos e tem trabalhado em relação a isso. Então, eu não aceito a gente ficar cortando 1, 2, 3, 4 bilhões no orçamento, por exemplo, da infraestrutura, onde nós temos
capacidade de executar projetos. Eu me recuso a aceitar que o ministro Tarcísio não saiba executar projetos de recapeamento, de estruturação de estradas, que é absolutamente fundamental para a gente ter uma malha rodoviária competitiva. Para quem estrutura projetos de ferrovia e tem a capacidade de fazer ainda a ligação entre renovações de contratos futuros de ferrovia com contrapartida de investimento da iniciativa privada, claro que tem capacidade para realizar investimento com competência. Então, eu não aceito esse argumento, porque no passado não se executou gasto público com eficiência, que nós não possamos fazê-lo. Nós melhoramos a estruturação de projetos, melhoramos os órgãos fiscalizadores e, como colocou a secretária Marta, os nossos órgãos reguladores também avançaram. Então, é importante que a gente tenha em mente que com 0,4% do PIB de investimento público, nós não vamos auxiliar o investimento privado, que já está chegando a 70% da infraestrutura. Não existe precedente no mundo de trabalhar só com a iniciativa privada no investimento em infraestrutura. Nós já avançamos muito em energia elétrica, vamos avançar mais com a privatização da Eletrobras, vamos avançar mais, certamente, com a desmobilização de ativos de transporte de gás e de alguns projetos do passado da Bacia de Campos na Petrobras, e temos outros pontos para avançar. Mas tudo isso, dada a nossa deficiência, a nossa necessidade de investimento, são necessários. Então, eu gostaria de deixar claro o seguinte: eu não estou dizendo que falta recursos para o setor privado investir nesses projetos. Pelo contrário, eu acho que todos eles terão demanda e serão sucesso, e, mais uma vez, a iniciativa privada vai dar a resposta. O que eu digo é, do ponto de vista macroeconômico, esse esforço no curto prazo, eu digo em 24 meses, não é suficiente para ter os impactos macroeconômicos que a nossa economia precisa, depois de anos e anos de processo recessivo. Então, é isso que eu queria chamar a atenção. A ABDIB sempre apoiou e tem ajudado o desenvolvimento de estruturação de projetos. Nós acreditamos plenamente na iniciativa privada, desde o início que se começou a regulamentação de PPP e concessões do artigo 175 da Constituição, na segunda metade dos anos 90. Agora, a gente tem que entender os limites dessa ação. Ela é fundamental, ela tem que ser continuada e tocada com a competência que tem sido feita, mas não podemos esquecer que o nível de investimento público já acendeu a luz vermelha. Nós temos que ter mecanismo de recuperação desse investimento. Não dá para fazer ajuste de contas públicas só em cima do investimento, enquanto nós temos crescimento real da despesa de pessoal e custeio que inviabiliza a nossa eficiência alocativa no gasto público. Eu gostaria de ouvir agora o deputado Arnaldo Jardim sobre esses pontos colocados pelo Venilto Tadini. Bem, nós temos um compromisso, Denise, que é um compromisso com relação à busca da estabilidade e do equilíbrio fiscal. Isso passa pelo teto de gastos. Essa advertência que fez o Tadini agora, com relação à evolução de gastos públicos, em descompasso com o PIB ou com a receita, o teto de gasto, que é duro, é doloroso, difícil, tá certo? Mas ele é a busca para exatamente nós termos essa previsibilidade. Eu destaco como ele a conquista que foi nós operarmos a um juro como nunca nós havíamos tido no Brasil. Então, acho que qualquer medida que a gente proponha não pode comprometer aquilo que tem sido o controle inflacionário, porque ele é decisivo para a manutenção do juro nesse patamar. Então, acho que nós estamos de acordo, eu, Tadini, com relação a isso. O Tadini, porém, põe uma ênfase dizendo que nesse hiato de tempo, antes que se retome um ciclo mais virtuoso e estruturado de investimento, o poder público tem que, muitas vezes, adiantar as coisas. Diz ele, nós não podemos ter preconceito de que gasto público é sempre ineficiente. Eu concordo com esses dois aspectos. Talvez a nossa divergência esteja na mensuração disso. Deixa eu dar um bom exemplo. O auxílio emergencial foi imposto pela realidade, evitou dramas humanos, evitou crise social e teve um efeito muito benéfico à economia.
Eu acho que a lição que sobra do auxílio emergencial, que não dá para ser mantido sempre e nesse patamar, é de que nós precisamos, no Brasil, e nós podemos fazer isso dentro do orçamento, com uma proposta correta, dando um saldo de qualidade no programa Bolsa Família e outros, num auxílio que significa uma renda básica, que irrigue a economia e que nos dê uma condição de superar uma questão humana de desigualdades, de diferenças, mas significa isso, de injetar recursos na economia. Estou de acordo, Tadinho. Segundo, recursos públicos, nós temos que buscá-los. E aí eu quero dizer que ele fez uma menção rápida, eu vou falar mais claramente. Hoje nós temos um patrimônio imobilizado, um patrimônio de imóveis da União, estados e municípios, que é um volume bárbaro, que pode ser isso tudo monetizado, isso aí pode significar recursos que são significativos. Segundo, ele deu uma outra pista também, que eu concordo, que é a securitização de recebíveis. Eu sou firme defensor dessa proposta, não entendo como ela demora. Em todos os momentos que se fez isso, no governo de São Paulo se fez isso com sucesso, em algumas prefeituras também, deve ser ampliado. Isso é muito importante também, esse processo de securitização. Há um outro instrumento, são vários fundos. Nós, recentemente, mexemos no FUST, que é um fundo de telecomunicações, que estava sendo retido sistematicamente para propósitos que não se pensava estruturante. Por exemplo, um dos grandes gastos previstos para a utilização do FUST era a instalação de orelhão. Orelhão é peça quase que de museu atualmente. E nós invertemos isso para uso, para acelerar a conectividade na área rural. Então, aí é um investimento também virtuoso que pode ser feito. E tudo isso depois na reforma tributária. Acho que nós podemos fazer uma reforma tributária, não dissemino ilusões de que rapidamente ela vai diminuir a carga tributária, não, mas quando ela dá racionalidade, quando ela dá uma simplificação tributária, ganham todos. Ganha o Estado, desanuvia todo o acúmulo que se tem no judiciário e o empreendedor tem mais tranquilidade para poder fazer o seu planejamento. Então, isso é uma resposta estruturante. Agora, eu e o Tadini, acho que estamos de acordo, Denise, de que o grosso dos investimentos virão exatamente de fundos de investimento, nacionais e internacionais, pessoas que se mobilizam ou fundos institucionais. Hoje, os grandes fundos previdenciários, por exemplo, eles não têm condições de ter tido um retorno atuarial previsto ou desejado aplicando no mercado financeiro. Estão migrando, essa é uma mudança fundamental, em busca de investimentos de risco, não arriscados, com critérios de risco, dentro das regras de gestão que devem ser observadas, não irresponsabilidades ou corrupções que ocorreram no passado, infelizmente, recente, que dilapidaram fundos previdenciários, mas eles estão em busca. Os fundos de investimento no setor agro, as debêntures de infraestrutura, como nós estamos propondo, elas dão esse salto de qualidade. Hoje, as debêntures incentivadas são de investidores individuais e nós criamos condições para que fundos institucionais participem de debêntures. O projeto que está para ser analisado, eu tenho tratado disso, a Marta se referiu, e o Tadini também, eu agradeço, tá certo? Esse projeto amplia o número de pessoas que atuam no segmento, porque não só a SPE, mas o controlador pode emitir debêntures para captar recursos, para fazer investimentos em infraestrutura e assim sucessivamente. Então, são bons exemplos de caminhos efetivos para que a gente possa criar esse clima positivo de retomada do crescimento. Agora, eu queria saber da secretária Marta, como é que ela vê essa perspectiva toda de atração de investimentos. A gente vê que em todos os sentidos, em todas as áreas, se trabalha com um cobertor curto.
né? A economia brasileira passou por dificuldades imensas nos últimos anos. A pandemia só agravou nessa questão fiscal. A gente vê, por outro lado, esse dinamismo na elaboração de projetos, de cronogramas em relação à infraestrutura. Tem boas ideias aí para se obter recursos, conseguir captar e atrair os investidores. Quais seriam os melhores caminhos, secretária? A gente ouviu muito falar da questão do investimento público versus privado aqui na discussão de hoje, né? Eu acho que todos concordam que é importante esse somatório de esforços, mas é verdade também que a gente tem um orçamento hoje que nos limita muito na capacidade de investimento público em relação ao que o Brasil realmente precisa de investimento para avançar em tantas áreas aqui de transporte, logística, energia, óleo e gás, mineração, infraestrutura social, saneamento, enfim. Mesmo que a gente conseguisse aumentar, dobrar, digamos assim, os investimentos em infraestrutura, quando a gente olha o orçamento de 2019, por exemplo, que não chegava a 20 bilhões de reais, todo o orçamento previsto para a infraestrutura do governo federal, mesmo que a gente conseguisse dobrar isso, chegar a 40 bilhões de reais ano, seria muito pouco diante do que o Brasil realmente precisa. Então, acho que o caminho para o nosso crescimento e desenvolvimento de infraestrutura passa pela atração de investimentos privados, passa por esse desenho de concessões de PPPs que o governo federal tem avançado cada vez mais e de mãos dadas com estados e municípios, passa pelo avanço também da diversificação das áreas que recebem investimentos privados. Ou seja, se a gente olhar só para a atuação do PPI nos últimos anos, um programa que começa muito focado em transporte e energia e que hoje já avança para a área de privatizações de empresas, já avança para essa agenda de infraestrutura social, já avança para as concessões de parques, de terminais pesqueiros. O que isso significa? Que a gente acredita de fato que essa mudança de mentalidade da obra pública para o investimento privado no Brasil vai ter um impacto gigantesco na atração de investimentos e também na qualidade do serviço que é prestado à população. E eu gosto de dar o exemplo daquela construção da casa para vender e da casa para morar, né? Quando a gente contrata uma obra pública, uma empreiteira para entregar para a gente um hospital, uma creche, uma infraestrutura, a obra é um pouco a casa para vender, no sentido de que inaugurou, entregou, o empreendedor vai embora. Quando a gente fala de uma concessão, o investidor ele vem, constrói aquela rodovia, constrói aquele aeroporto, constrói aquela estação de tratamento de esgoto, constrói a creche e nela permanece pelos próximos 35 anos, ou seja, é o investidor que é responsável pela operação, manutenção e pela prestação do serviço. É a diferença da casa para vender e da casa para morar. Se você vai ficar nessa casa por 35 anos, a qualidade da sua casa, do acabamento, da iluminação, a eficiência da casa no sentido de reduzir os gastos com segurança, com vigilância, com água, luz, etc. Então, é uma mudança de paradigma que eu acho que é muito importante e que a nossa legislação favorece e pode favorecer ainda mais agora com a modernização do marco de concessões PPPs e com todas essas leis específicas setoriais que a gente discutiu aqui com o deputado Arnaldo e também com o Tadini. Então, acho que esse é o caminho. É claro que nós sempre vamos precisar de investimento público, ele sempre será complementar, mas a celeridade dos investimentos e a grande quantidade desses investimentos vai vir do setor privado. Para dar exemplos aqui, só a carteira de 2021 de projetos que o PPI está estruturando, e são 129 ativos que estão em estruturação para possivelmente serem leiloados já no ano que vem. Só essa carteira prevê investimentos que ultrapassam 370 bilhões de reais. É claro que são investimentos ao longo dos anos de contrato, mas muitos desses investimentos concentrados nos primeiros anos de contrato. Então, é um potencial gigantesco de investimentos privados para entrarem no Brasil e que podem aumentar ainda mais à medida que a gente conseguir multiplicar esse efeito de estruturação de projetos. À medida que a gente tiver não só o BNDES junto com o PPI, a Caixa Econômica junto com o PPI e todos os consultores e PMistas que trabalham na estruturação desses projetos, mas que a gente conseguir angariar ainda mais esforços de estruturação, a gente vai ver que a quantidade de projetos, o meu sentimento é que a quantidade de projetos bons que a gente coloca na rua, que a gente oferta no Brasil, eles são arrematados. Estamos já fechando por aqui
O Economia em Foco de hoje, que discutiu os desafios e avanços da infraestrutura no país. Eu quero agradecer muito a participação da secretária Marta Seiler, que é secretária especial do Programa de Parcerias e Investimentos, PPI, do Ministério da Economia, o Venilton Tadini, que é presidente da ABDIB, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, e o deputado federal Arnaldo Jardim, líder do Cidadania. Deputada, muito obrigada. Aliás, secretária, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Deputado, muito obrigada também pela sua participação. Denise, eu quero aproveitar para saudar você, esse espaço de reflexão que você tem. Tem muita repercussão tudo que se fala aqui. Eu espero que a nossa possibilidade tenha sido sensibilizar as pessoas e eu quero deixar um clima de otimismo. Nós estamos terminando um ano muito difícil. Quero desejar a todos um bom Natal, um Natal diferente, que seja de renovação para todos, de reafirmar, mas eu estou achando que nós conseguimos concentrar energias e teremos um ótimo ano. Vamos todos trabalhar para que assim seja. Um grande abraço, Marta, grande abraço, Tadini, muito obrigado, Denise, e todos os amigos da Jovem Pan. Venilton Tadini, muito obrigada. Muito obrigado, foi uma oportunidade muito importante esse debate. Gostaria, mais uma vez, de cumprimentar pelo excelente trabalho que a secretária Marta vem executando na estruturação de projetos, o apoio para os entes subnacionais. Eu não tenho dúvida nenhuma que haverá uma participação substantiva da iniciativa privada, dando resposta às iniciativas colocadas pelo PPI e avançaremos substantivamente com a iniciativa privada. Eu só discordo um pouquinho que não há dicotomia entre o público e o privado. Na realidade, o que eu digo é a complementariedade que é fundamental e ela deve ser buscada dentro da racionalidade também do orçamento. A equipe de estruturação e também o apoio do Legislativo naquilo que é necessário para avançarmos, eu acho que está dado. Por isso, eu tenho uma visão otimista, principalmente acho que a economia brasileira está entrando num novo ciclo virtuoso, pegando o que está acontecendo no cenário internacional de uma conjunção muito positiva de queda de taxa de juros com elevação do preço das nossas commodities. É um ciclo que nós só tivemos na segunda metade do governo Lula e nós devemos aproveitar isso muito bem. Vai voltando à liquidez internacional, eu acho que a gente tem uma perspectiva muito positiva, então queria mais uma vez cumprimentar todos, Denise, a Jovem Pan pela oportunidade e desejar a todos um final de ano com muita saúde, felicidades, uma realização plena para o ano que vem e somos muito otimistas e continuamos contando com a parceria não só do PPI, da secretária Marta, mas também na figura do deputado no Legislativo para levar nossa missão adiante. Muito obrigado a todos. É isso, fechamos por aqui o nosso Economia em Foco, que tratou dos desafios e avanços da infraestrutura, e aproveito para desejar um excelente final de ano a todos. Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.